Olá, boa noite. Vamos começando a live de hoje, quinta-feira. O tema da live de hoje é decepção e a espiritualidade escolheu 7 pessoas que representam aí 7 grupos, né? 7 grandes grupos para tratar sobre o assunto decepção. Se você está vendo essa live pelo YouTube, eu te convido a conhecer o Instagram Irmandade Rosa Dourada. Se você está vendo essa live pelo Instagram, eu te convido a seguir e conhecer o canal no YouTube Rosa Dourada. Falarei o nome das pessoas que serão atendidas no dia de hoje, né? Logo no início. E depois conta um pouco sobre a mensagem, né? A forma como a espiritualidade vai conduzir a nossa live. E é muito legal, né? Sempre eu gosto muito, aprendo muito. Deixa eu começar aqui, dar boa noite. Boa noite, minha irmã Ana Paula, Vinícius. Boa noite, Mônica. Eu sou Fêmea Sagrada, boa noite. Lisley, Amanda, Cibele, Eugênia, mãe, boa noite. Vamos lá, né? As pessoas que vão representar hoje, digamos assim, grandes grupos aqui, não está na ordem que vai ser atendido, né? Primeira pessoa aqui, Luz Amabel Sacramento de Araújo. Aliás, Luz entrou agora. Oi, Luza. Ana Paula Stein, Jorge Anderson Gomes Pereira, Cristiane Pereira Franqueira Martins dos Santos, Maria Heloísa Ferreira Gomes, Mirela Mariana Beazoni Carídio e Viviane Stein. E tem algo que é uma mensagem final, que eu não sei se é para alguém, eu não sei, a gente vai descobrir junto, tá? Mas me fizeram anotar aqui, tem uma mensagem final. Oi, Luza, oi, Daniele, oi, Nina, boa noite, oi, Mônica. Então vamos que vamos. Eu recebo os temas sempre às segundas-feiras, né? Sempre. O tema da live, a agenda de tudo que vai acontecer, né? E aí, eu achei muito curioso nessa semana, porque semana passada a gente teve uma live que falava sobre expectativas. Aí hoje a gente vem numa live que se chama Decepção. E eu entendo o intuito da espiritualidade em fazer uma coisa seguida da outra. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que quando uma expectativa ela não é suprida, aí a gente tem uma decepção, não é? É mais ou menos assim. Eu, pelo menos, por muito tempo pensei assim, né? Mas não é exatamente dessa maneira que a espiritualidade compreende. A decepção, de forma alguma, ela está no oposto da expectativa. Não é assim. Eu vou explicar o que é decepção e aí a gente vai compreender juntos as diferenças, tá? E o que acontece? Depois, né, como de praxe, para quem já acompanha as lives, sabe que eles vão tratar deste assunto de maneira metafórica. A gente nunca fala, olha, fulano decepcionou com o outro fulano. Não funciona assim, né? Mas como nós lidamos com a decepção / frustração, elas caminham de mãos dadas aí, né? Então vai mais nesse sentido, né? Por que eu venho tendo tantas decepções, né? Ou por que eu sinto que eu estou tendo tantas decepções? Como alterar o meu olhar diante disso, certo? Então, os atendimentos, eles vão para essa parte. Por quê, né? Então, agora vamos começar pelo que eles me ensinaram e o que eles vão passar agora. A decepção, ela tá muito ligada a um apego. Ponto. Então, é uma questão de ego. É mais ou menos assim. Para eu usar a régua, eles falaram. Existe uma régua, imagine que existe uma régua. Na ponta de cá da régua, é assim. É como eu gostaria que as coisas fossem. No outro extremo, seja feita a vontade de Deus.
certo? Então tá aqui. Qual é o cenário ideal? Quando essa ponta se alinha a essa ponta. Esse é o cenário ideal, para que seja feita a vontade de Deus, tá? Mas, quando isso aqui está muito longe disso, eu consigo mensurar o tamanho do meu ego. É mais ou menos assim. Quando seja feita a minha vontade, quando a minha vontade não é feita, eu me decepciono, eu me frustro. Então, um primeiro conselho amoroso é para a gente olhar todas as vezes em que a gente se sente decepcionado, frustrado. Aí eles falaram, mas é olhar mesmo, é olhar, pegar um papel, uma folha em branco e anotar, né? Todas as suas maiores decepções. Nossa, fiquei muito decepcionado com tal pessoa, fiquei muito decepcionado em tal situação. Ah, eu me frustrei aqui, sabe? Anota. Eles estão falando aqui, de preferência dos últimos 15 dias. Então, o mais adequado para fazer esse exercício é olhar os últimos 15 dias e observar a quantidade de vezes que você disse ou se sentiu decepcionado com alguma situação ou alguém. Então, começa o exercício por aí. Por quê? De acordo com isso, é que a gente vai começando a mensurar o tamanho do nosso ego. Então, uma pessoa que se decepciona muito, ela está com o ego ferido, né? Uma pessoa, é ao contrário de uma pessoa que não tem apego à forma como as coisas vão acontecer, né? E essa pessoa, ela se decepciona menos. Beleza? Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Tem um outro ponto, deixa eu compreender aqui. Tá, eles estão mostrando um desenho que eu já tinha me mostrado antes, que é mais ou menos assim. Imagina que uma pessoa enxerga o mundo sob uma determinada perspectiva, sob um determinado viés. E ela projeta no mundo ela. Então, o ego, lembra que a gente está falando do tamanho do ego? O ego, ele leva ao egoísmo. É quando eu vejo o mundo ao meu favor ou contra mim. Quanto mais eu vejo o mundo contra mim, mais eu me decepciono. Maior é o meu nível de decepção. Ou de frustração, vamos dizer assim. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está olhando o mundo sobre esse viés do apego e do ego, a gente personaliza as ações, certo? A ideia do eu contra o todo. Só que a gente faz isso também em aspectos que nós consideramos bons. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e eu projeto eu naquela pessoa, né? Nossa, tá vendo aquela pessoa, por exemplo, a Pel, ela tem um trabalho que ela faz isso, ela faz aquilo. Basta que eu, algum momento, não corresponda a esse ego personalizado que está sendo projetado, para que haja uma quebra e, portanto, uma decepção. Compreender? Então, tem esse mecanismo atuante também, que é o mecanismo do ego, que leva ao egoísmo, que leva à personalização das pessoas de acordo com aquilo que eu sou. Logo, se aquele indivíduo não corresponde ao que eu acho que ele deve corresponder em algum momento, que seria algo como eu nele, e não aquela pessoa em Deus exercendo a liberdade que ela tem de ser quem ela é. E eu admirando isso, inclusive as partes que eu acho que não é legal. Mas ela está sendo autêntica, está sendo ela, né? Mas se eu olho para aquela pessoa e ela está na minha projeção, eu ouvi aqui, o tombo é certo. O tombo é certo. Então a gente vai se decepcionar, certo? Então, a decepção, ela traz um pacote, digamos assim, de possibilidades de reflexão sobre ego, né? E sobre ego, egoísmo, apego, projeção. Então, a gente está falando deste meio.
Mas não é porque a gente está falando desse MEI que a live tem que ser pesada, né? Então, ela live, estão falando que vai uma live bem orientada, digamos assim, né? Vai ser bem orientada para reflexão. É live para, igual a Amanda falou, girar chaves, né? Para a gente olhar e a gente sair de uma posição, se posicionar num nível de consciência diferente e tudo mais. Ok. Então, agora eu vou começar a falar especificamente com as pessoas. Inclusive, vou usar esse exemplo. Já aconteceu, em algumas semanas, das pessoas falarem comigo assim, nossa, mas tá vendo? A espiritualidade não me escolhe mais, o meu nome não sai mais aqui, né? Então, é uma personalização disso que está acontecendo aqui, né? E aí, um bom exercício é a gente ter o ouvido aberto para compreender que somos um. E outras pessoas passam pelo mesmo problema que nós, pelas mesmas situações que nós, pelos mesmos processos de aprendizado do que a gente passa. Portanto, não é pessoal isso daqui. Cada vez menos é pessoal. Cada vez mais eu venho, busco um dos grupos aos quais se refere aqui e encontro o meu direcionamento, entendeu? Então, o fato do nome não estar aqui não é um processo individual. Pelo contrário, né? Certamente, eles falaram que certamente estamos contemplados, todos, inclusive eu, né? Em algum grupo que vai sair aqui, ok? Então, vamos lá. São 7 pessoas hoje e mais uma mensagem final. Eu já falei o nome lá no começo e agora eu já vou dar sequência no primeiro nome. Então, a primeira pessoa que vai ser chamada hoje é Cristiane Pereira Franqueira Martins dos Santos. Ainda não conheço, Cristiane. Vamos iniciar aqui. Desde já também agradeço a confiança. Vamos lá. Eu canalizo de olhos fechados, né? Então, se alguém chegar e for a primeira vez e não entender, inclusive no YouTube, é porque eu estou utilizando a mediunidade clarividência. Eu enxergo melhor de olhos fechados. Então, vamos lá. Cristiane. Eles estão mostrando aqui uma âncora. Eu não sei se todos os casos vão ser mostrados assim, uma âncora mesmo, objeto âncora. E essa âncora, né, ela tá presa por uma cordinha diretamente aqui no coração. Então tem, né, eu olho para você, Cristiane, eu vejo essa no coração, aí eu vejo essa cordinha e essa âncora. Eles falaram, você não percebeu nada? Eu percebi agora. A âncora, ela tem um peso, ela é pesada, né? E normalmente ela fica mais para baixo, no chão, né? Fica apoiado, tem que apoiar em algum lugar, né? Ou a gente fica preso pela âncora. Aqui não, a âncora tá flutuando na frente. Ela tá no ar, assim, ó. Pronto, então eu percebi. Então, o que isso significa? Ok, significa que para Cristiane e para pessoas que estão nesse grupo representado pela Cristiane, as frustrações normalmente estão ligadas às questões no chakra cardíaco. Então, significa que eu projeto pontos âncoras. Aí, vamos lá, eu falei pontos, né? Eles falaram. É como se na vida a gente definisse assim, pessoas âncoras, situações âncoras, momentos âncoras. Então, eu me apego a situações, pessoas, né, que eu considero trazer o quê? A palavra-chave aqui é segurança. Então, eu atrelo um determinado nível de segurança a determinadas pessoas. Essas pessoas ou essas situações me mantêm num estado seguro. Aí eles estão falando aqui. Hoje, hoje vai ser muito comum muitos de nós nos identificarmos com todos os grupos, né? Então, não é um grupo só hoje. Então, o que acontece? Nessa perspectiva da segurança,
né? Eu posso atribuir um valor, e a palavra é essa mesmo, valor? Isso, valor demasiadamente alto para pessoas que me proporcionem uma sensação de segurança. Então, qual é o mecanismo de frustração neste caso? O mecanismo de frustração é quando alguma dessas pessoas ou situações não proporcionam um nível de segurança que eu espero delas. Quais seguranças? No caso desse primeiro grupo, especialmente segurança no campo emocional e afetivo. Então, aqui, para todas as pessoas, muita atenção com aquelas pessoas às quais nos relacionamos de forma íntima, porque essas possivelmente são as pessoas, nesse caso desse grupo 1, as quais nós mais relataremos casos de decepção e frustração, ok? Certo. Agora vem um conselho para lidar com isso, né? Como que faz, então, para que a gente expanda a nossa consciência frente a essa situação? Pronto. Se a âncora, né, ele tá mostrando aqui, a gente tem o coração, o chakra cardíaco, tem a cordinha e tem a âncora, né? Se a âncora ela está fora, eu estou projetando no outro a minha necessidade de segurança, ok? Então a gente falou, né, que tem muito isso de projeção. Então a primeira pergunta a primeira pergunta de reflexão aqui é: qual parte de mim, né, qual parte do meu ser se sente inseguro? Esse é um ponto. Aí ele falou assim: o caminho para isso é um caminho muito próspero para quem vai iniciar essa expansão de consciência nesse sentido, é iniciar lá nos primórdios da infância, né? Hoje é dia das crianças. A gente vai lá na origem disso, que normalmente era uma necessidade de se sentir seguro, né, com a família em casa, com a mãe. Tem uma ligação muito forte com mãe aqui e com o pai. Então, normalmente, quem se frustra muito adulto nessa questão é porque em algum nível lá atrás não se sentiu seguro. E nesse caso aqui, ele falou assim: pode confiar, postar. Nós estamos falando de um momento muito de vulnerabilidade, que seriam quando a gente é ainda bebê, muito pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, por aí, tá? Aí eu usei a palavra vulnerabilidade, eles falaram exatamente isso. Também são pessoas que frequentemente, quando se sentem vulneráveis, frequentemente vai acontecer uma situação em que elas vão se considerar decepcionadas. Entende? Então tem esse ponto também. Por quê? Não é que a pessoa hoje está lhe decepcionando. É que dentro de você e dentro das pessoas desse grupo há como se fosse um buraco sem fim, né? Que enquanto não for visto, eu não me sinto seguro. Então, enquanto eu não olhar para aquilo, eu projeto nos outros essa necessidade de segurança. Deu para compreender? Então, nesse caso, é uma projeção, está ligada à questão afetiva, emocional, tem um vínculo emocional. A forma de lidar com isso, expandir a consciência, é voltar lá na criança, nos primórdios da nossa infância, lá nos bem primórdios, e ressignificar as questões de momentos de vulnerabilidade. Todo bebê é muito vulnerável, né? Então, é aquele momento específico. Isso serve para todas as pessoas. E aí eles falaram, é extremamente comum pessoas projetarem nos outros essa necessidade de segurança.
E quanto maior a projeção dessa necessidade, maior o nível de frustração. Ah, tem um outro detalhe aqui. Quem são as pessoas elegíveis, digamos assim, para serem essas âncoras na nossa vida? Pessoas que têm características, mesmo que a gente faça uma escolha inconsciente, tá? Mas essas pessoas têm características que fazem um contraponto, nesse caso é contraponto, às características que eu julgo que faltaram nas pessoas que me cuidaram quando eu era bebê. Então tem essa questão também. Então é uma outra forma de olhar. Então eu busco fora aquilo que eu acredito que eu não tenho dentro. Então é a projeção da falta. Compreendido? Ok. Olha, elaborado, né? Bem elaborado. Agradeço, Cristiane, e agradeço a espiritualidade também pela explicação. Eles falaram, ainda vai ter mais 6, a gente vai pensar muito ainda nesse assunto. Então, vamos lá. Agora eu vou para a próxima pessoa. Tem pessoas que entraram. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Alda. Boa noite, Zé. Boa noite, Camila. Boa noite, Daniela, Jussara, Lígia, Rayane, Tana. Muito boa noite. Obrigada pela presença, pela confiança, né? Então, vamos lá. Agora eu vou para o próximo nome. Vou falar com Mirela Mariana Biasoni Carídio. Acho que não está online. A live fica salva, viu? Então, vamos lá. Tá. Na primeira imagem, eu via a âncora na frente. Agora, a âncora, ela foi lá para trás. E ela está ligada num outro chakra. Nesse chakra que ela está ligada é o chakra base. O que é o chakra base? É a base da nossa coluna. É bem lá, é o primeiro chakra, tem a cor vermelha. Então, para quem não sabe o que é chakra, isso fala para falar, tem pessoas que não sabem. As chakras são os pontos energéticos do nosso corpo. Nós temos 7 chakras principais, que começa na base da coluna e vai até o topo da cabeça, tá? Então, o chakra base é o primeiro, a base da coluna. Ok, então é o mesmo desenho, só que agora ligado no chakra base. E ao invés de estar para frente, a âncora, ela tá atrás. Então, eu tenho que me virar para ver a âncora. Mirela, você entrou agora, é bem sobre você, aqui. Então, o que acontece? A âncora, ela tá atrás, né? Ok. O que isso significa? Primeiro, que aqui, quando está para trás, a gente está falando de frustrações, né? Que não foram coisas que não foram bem resolvidas do passado. E que é como se fosse uma âncora mesmo, é como se prendesse essas frustrações do passado. Elas prendem, digamos assim, campos do nosso sistema energético, ou seja, como a gente né, como a gente está vibrando energeticamente, eles prendem. E aqui o significado do chakra base é justamente nas questões de sobrevivência. Ou seja, né, existe uma correlação direta entre as expectativas de como eu gostaria que a minha vida se organizasse em termos de a base, eles falam, é bem a base da vida mesmo. Aqui entra aspectos materiais, né? Aqui entra sobrevivência, aqui entra
desejos. Tem uma série de coisas que são muito singulares da nossa existência, vamos dizer assim, né? É o embasamento. Então, como lidar com isso, né? Eles mostram aí como lidar com isso. Nesse caso, o que a gente pode fazer para a Mirella e para todo mundo que se identifica, né? A gente precisa olhar para trás e compreender que, neste caso aqui, essas frustrações, elas são como se não fossem nossas, fossem, nesse caso aqui, de quem veio antes de nós. Entendi. Essa relação frente e trás seria presente. Entendi. Então, ele está ligado aqui. Então, observar, por exemplo, aí a gente vai voltar lá naquela mesma ideia da nossa infância e vai voltar na ideia dos pais, né? Então, quando a gente volta nesse sentido, eu olho para os meus pais, ou criadores, ou pessoas que me cuidavam, e eu observo quais foram as frustrações deles. É exatamente isso. Por exemplo, a gente pega uma folha em branco e começa a rebobinar a história, voltar a história, e se perguntar quais foram as frustrações que eles já relataram. Então, assim, o que a gente vai entender como frustrações? Coisas que eles queriam, eles que eu falo nossos antepassados, tá? Iniciando nos pais aqui. Coisas que eles queriam ter vivido, ou como eles projetavam que eles poderiam ter vivido, e que eles não viveram na concepção deles, né? Então, o apego aqui é deles. O ego que a gente falou é deles, né? Seja feita... a régua, ela começa no... seja feita a minha vontade versus seja feita a vontade de Deus. Quanto mais a vida passa e eu não compreendo que as coisas foram como tinha que ser, e eu continuo preso nessa primeira parte aqui, mais o nível de frustração e decepção com a vida ela aumenta. Então, o que acontece? Quando eu olho para trás, existe uma vida que é a vida real e a vida possível. Mas, se as pessoas que vieram antes de mim ainda estão presas, né, na possibilidade da vida como ela poderia ser, ok? Então, o que acontece? A gente precisa ressignificar isso. Por quê? Porque, de certa maneira, a gente cresceu ouvindo as frustrações e automaticamente a gente traz pra gente, de um modo muito inconsciente, a necessidade de suprir os desejos das pessoas que vieram antes da gente. Por isso que pega no primeiro chakra, eles estão falando aqui. Por isso que vem no primeiro chakra, é a base. Por quê? Porque eu não consigo o próximo chakra seria a criatividade, o próximo poder pessoal. Se eu estou preso na base, na guia de necessidade de suprir aquilo que veio dos meus ancestrais e antepassados, eu não consigo subir os demais chakras, né? Então, a frustração aqui, ela é uma frustração de descendência, né? E aí tem uma ideia aqui, como é o nome? O fruto não cai longe do pé. Então, nós somos um resultado do meio. Então, muitas vezes, nós estamos nos frustrando com a nossa vida sem perceber que nós estamos reproduzindo padrões do passado. E aí eles estão colocando mais ou menos aqui. E aí a gente acha que a gente olha pra gente, a gente se culpa. Porque eu não consigo isso, porque na minha vida não acontece isso, mas aí a gente esquece que a gente não é sozinho, que a gente é fruto de um meio. Eles falaram, então olha o meio. Para corrigir isso, tem que olhar o meio. Ok. Como olhar o meio, eles já falaram, né? Volta lá atrás e delinea, né? Enumera todas as frustrações
dos nossos antepassados, em especial os ligados a nós diretamente. Pai, mãe, vô e vó, criador, criadora, né? Quem cuidou, enfim. Assim está feito. Para muitas pessoas, aqui está a chave da libertação. Esse é o grupo 2. Então, vamos lá. Grupo 3. Viviane Sten, que é minha irmã. E hoje colocaram o nome de 2 irmãs aqui. Então, vamos lá. Viviane. Aqui, o desenho, ele aparece diferente agora para mim. Eu vejo a âncora ligada aqui, ó. Antes estava no chakra base, né? Agora tá aqui na cabeça. Então, aqui no chakra da coroa da cabeça, tem uma cordinha e tem a âncora voando. Inclusive, minha cabeça começou a doer, né? E qual é a relação, né, o que é esse chakra da coroa? Como é o nome? É a expansão da consciência, são as nossas ideias, é o quanto que a gente é aberto para novas ideias, né? Para novos pontos de vista. Então, as pessoas que estão nesse grupo aqui, que é o grupo 3, deixa eu anotar aqui do lado, grupo 3, 2, 1. O grupo 3 são pessoas que frequentemente elas vão se frustrar por, eles vão chamar aqui choque de ideias, né? Choque de ideias. O que acontece? Eu tenho a minha ideia, o outro tem a ideia dele. Se o outro não tem a minha ideia, se ele não pensa como eu, então eu me frustro com o outro. Então, qual é o maior desafio do grupo 3? É expandir a consciência e treinar o olhar, né, a nossa atitude para compreender novas ideias, certo? Então, aqui, desse caso aqui, é exatamente, acho que a melhor definição foi essa, choque de ideias. Então, o que acontece é, quem pensa como eu, né, eu projeto naquela pessoa, eu projeto na pessoa que eu sou. Então, quem pensa como eu, tá tudo bem. Quem pensa diferente do que eu me frustro, né? Por quê? Porque eu tenho um apego à forma como eu penso. Eu acredito que a forma como eu penso, que a forma como eu vivo é a melhor forma. E eu queria que todas as pessoas pensassem como eu, vivessem como eu, tivessem as mesmas ideias do que eu. Então, eu projeto nelas, nas pessoas principalmente próximas a quem estou falando, eu projeto nessas pessoas a minha forma de vida. Se aquela pessoa tiver uma forma de pensar diferente, então, automaticamente, né, eu me decepciono. Por quê? Porque ela não agiu da forma como eu penso, tá muito ligado à cabeça, como eu penso que as coisas deveriam ser. E aí, qual é o conselho, né, para pessoas que se identificarem com o grupo 3? Tá, aqui o conselho, ele vai da seguinte, abre várias vertentes aqui. Eu vou começar pelo primeiro que tá aqui mais na frente. O que acontece? A gente precisa elencar aquilo que é primordial na nossa vida. Então, por exemplo, o que eu penso em relação à família? O que eu penso em relação a amigos? O que eu penso em relação a trabalho? Pronto, você vai elencando aquilo que é primordial na sua vida. E você vai falar, vai fazer assim. Eu acho que em relação ao trabalho deveria ser assim, assim, assado. Pronto, isso é o que você acha. Isso é seu, ninguém vai tirar, né?
Pronto. Só que daí eu vou começar a olhar para o mundo e procurar compreender como as outras pessoas pensam em relação à mesma coisa do que eu penso. Entendeu? Então, como a pessoa pensa? Por quê? Porque aí eu vou parar e vou... É um exercício, né? Eu vou parar e vou ouvir. O que você pensa sobre família? A pessoa vai falar, tal coisa. Ele vai falar que, olha, é diferente do que eu penso. Não é certo, não é nem errado. É diferente. Então, o que acontece? Eu me abro... Entendi. O exercício é, eu me abro para ver a vida sobre o ponto de vista de outras pessoas. E ao invés de eu julgar certo ou errado, eu posso perguntar, inclusive, para a pessoa, mas por que você pensa isso? Mas não é um julgamento. Isso aqui é que eu estou permitindo que a minha mente se expanda, que ela abra, entendeu? Tipo isso. Eu faço, olha, então o primeiro passo é compreender que as outras pessoas não são como eu, e isso não é o primeiro passo para nos decepcionar. Mas não é só isso não é suficiente, porque se a gente só fizesse isso, a gente se tornaria uma pessoa muito solitária. Então, assim, tá vendo? Só eu penso assim, só eu ficar lá sozinho. Mas não é isso, a vida não é isso, né? É mais ou menos assim, tá? Eu penso assim, e é seguro pensar assim, eu sou assim, né? Mas e se eu me abrir para ouvir o que as outras pessoas querem dizer? Então, é um processo que exige uma racionalidade aqui no sentido de provocar isso, buscar conversar com as pessoas, se abrir, né, falar o que você pensa e ouvir o que o outro pensa. Então, esse treino, digamos assim, ele é muito importante. Para quem tem oportunidade de participar, né, de rodas, aí estão falando aqui de rodas de cura, quem tem de participar de grupos terapêuticos, né? É uma excelente oportunidade para essas pessoas. Por quê? Porque ali elas percebem, né? Todos nós, a gente percebe que o outro vive um outro mundo, né? Que ele vive uma outra perspectiva de mundo que vem de outro lugar. Então, a ideia de participar de grupos serve para a gente ampliar, né, a nossa consciência, certo? Então, para esse grupo, grande parte da frustração vem de um embate de ideias. Ok? Ah, que legal, tô adorando essa live. Muito obrigada, Vivi, e a espiritualidade, que conduziu esse grupo 3. A Daniela falou que se identificou, eu acho, com esse grupo 3. Agora a gente vai para o grupo 4. Aí sai de uma irmã e vai para outra irmã. Agora a gente vai falar sobre Ana Paula Stem. Então, Ana representa o grupo 4. Deixa eu tomar uma aguinha. Aliás, quem está assistindo a live também, em especial as pessoas que eu estou acessando a energia, é bom, né, beber água. A água é como se fosse um lubrificante da alma aí. Eles deram risada, lubrificante, ajuda as coisas funcionarem bem. Então vamos lá. 4. Pronto, eu vejo novamente os chakras, e aí, nesse caso aqui, agora a cordinha ligando a âncora aqui na região do estômago, aqui é chakra plexo solar, onde está nosso poder pessoal, né? Onde está a nossa força, eles usaram aqui, a nossa força interior também. Então, para quem se identificar com esse grupo aqui, a gente está falando de frustração muito do nível de quando eu não consigo exercer os meus projetos. Propósitos. Também eles usaram a palavra aqui, projetos, propósitos. Quando é muito específico. É quando a gente sente que a gente não consegue fazer aquilo que a gente acha que a gente deveria estar fazendo. Então, esse nível de frustração aqui, ele também tem uma margem temporal. Eles usaram esse termo. Por quê? Porque existe uma autocobrança de que eu deveria estar fazendo algo que eu não estou fazendo.
ou eu deveria estar vivendo algo que eu não estou vivendo. Então é como se esse grupo aqui tem uma forte ligação com o grupo da semana passada, de expectativas. Eu voltando no passado, lá na live de expectativas, porque são pessoas que acreditam que elas poderiam estar vivendo algo diferente, elas têm expectativa das novas fases de vida, entendeu? E como isso não está acontecendo, e aí fala que várias pessoas estão na live estão passando por isso, acaba, vez ou outra, né, caindo num nível de decepção e frustração. E aqui tem tem uma característica, tá? Não é decepção com o outro, é a decepção consigo mesma. Então, existem pessoas que se frustram, elas têm uma margem alta de frustração e de decepção individual, é consigo mesmo. Não está projetado em ninguém, está projetado para a própria pessoa. O que é de sobremaneira cruel. Por quê? Porque quanto mais o nível de frustração consigo mesmo aumenta, mais eu dreno a força do meu chakra plexo solar. Então, a frustração neste caso é como se ela for... Eles mostraram um desenho, gente. Vocês já viram aquele Pac-Man? Aquele desenho que vai comendo assim a boquinha? Diz até igualzinho aqui na imagem. Sabe? Pronto. É como se a frustração nesse caso, ela fosse comendo toda a energia amarela, o plexo solar. Ou seja, e eles falam, tem pessoas que a energia chega a dar uma zerada. Chega a realmente assim, pronto. Aqui a gente pode ver estados depressivos, estados de ansiedade, estados de melancolia. Então, esse grupo aqui pode estar enfrentando esse tipo de coisa, tá? E aí, qual é? Aqui a gente está falando de apego. Qual é a forma de reverter isso? Como expandir a consciência em relação a isso, né? A primeira coisa é soltar o apego de como eu acho que as coisas deveriam ser. E viver a graça do que é. Começa o primeiro ponto aqui. Aqui está operando perfeitamente aquela régua do que seja feita a vontade de Deus, mas eu queria que fosse assim. Então, por mais nobre que sejam as intenções da autocobrança, vamos dizer assim, por mais nobre que seja, é um nível de ego, né? O que está operando aqui é a ideia de que, mas eu sei o que vai acontecer. Mas eles estão falando, mas não é assim que acontece. Por quê? Porque existe um tempo para as coisas, eles falaram, é igual o fermento do pão. Você pega lá, pega um ingrediente, pega outro ingrediente, mistura. Você sabe que vai virar um pão. A gente volta na lábia da expectativa. Você sabe que aquilo vai virar lá. Você sabe que você vai voar. Mas primeiro tem que crescer, né? Fermentar, acontecer tudo ali no meio para a alquimia, né? Para que depois venha o processo lá de voar da borboleta. Eu estou correlacionando. Para quem não viu a live da semana passada, é muito boa, viu? Então, o que acontece? Para esse grupo aqui de pessoas, o que está acontecendo é uma necessidade de soltar a ideia de como eu acho que deveria ser para que lindo como está sendo o processo. Que bom que está sendo assim. Por quais coisas eu vou agradecer no dia de hoje? O quanto eu melhorei e ampliei minha consciência da semana passada para essa. Porque é um grupo que evolui muito, eu estou falando. Só que parece que nunca tá bom. Por quê? Porque eu não estou agradecendo, não estou com um olhar. É como se eu estivesse correndo uma maratona e eu achasse que eu já tivesse que ter terminado, né? Enquanto que, na verdade, não se trata de maratona, começa por aí, né? Não tem nada de maratona aqui, ninguém tá correndo para lugar nenhum. E segundo, é preciso ancorar no presente. E é preciso olhar com amor todo o desenvolvimento dia após dia, semana após semana, entendeu? Então, essa frustração aqui, todas as frustrações são amargas.
Mas de todos os casos que eu abri até agora, essa é a que mais amargou minha boca. Extremamente amarga. É um peso pesado para ser carregado. E ele é tão pesado que ele desvitaliza, ele tira a energia. Então é hora de abrir a mão e soltar. Seja feita a vontade de Deus, é assim mesmo, e não viver a expectativa de como a gente acha que deveria ser. Para essas pessoas, o mantra é um mantra mesmo, tipo, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, né? Eu não sou eu que controlo e vai deixando. Até eu agradeço, eles falaram, romantiza a vida. Olha os pontos bonitos, no trajeto que eu trabalho, olha as coisas lindas, né? Valoriza o copo de café, valoriza as pequenas coisas. Então, foco no presente, para revitalizar, para ver graça na vida hoje, não agora, porque é o único lugar onde dá para ter graça. No futuro não tem graça, no passado também não. É só hoje. Então, esse é o conselho. E, se necessário, procurem ajuda. Para as pessoas que se identificarem, sentirem muita sentir falta de energia, sentir um nível de frustração consigo mesmo muito grande. E se isso estiver oscilando muito, procurem ajuda. Beleza? Então, esse foi o grupo 4. Deixa eu ver. Agora nós vamos para o grupo 5, que é representado por Maria Luísa Ferreira Gomes. Não conheço, mas não sei se está na live, mas eu acho que não é a primeira vez, né, que a gente chama. Mas desde já agradeço a confiança, né, de colocar o nome, de confiar no meu trabalho. Então, você está representando o grupo 5. Água. Vamos lá. Grupo 5. Nesse grupo, né, essa âncora, ela tá ligada, não tá ligada num chakra só, tá? Ela tá ligada, vamos lá, a gente vai chamar de chakras superiores. E se a minha avó espalhar, tem a ver com isso. Só meu nome que pesou aqui, né? Chakra laríngeo, aqui, tá bom? Chakra do terceiro olho e chakra da coroa. Essa âncora, ela liga, ela tem uma fitinha aqui, a cordinha, e tá na âncora. Só que assim, por que a minha cabeça tá pesada, tá? Aqui. Não é que a sua cabeça esteja, é que a situação, tá? Puxa pro passado. Então, você imagina 3 coisas presas aqui e lá atrás, a minha cabeça está sendo puxada lá para trás, aqui no desenho, tá? Então, a gente está falando aí de coisa, é curioso porque eu não consigo ver. A frustração aqui, ela tem um lugar de... É como se tem coisas na vida que não necessariamente, aí que eu tô falando com o grupo todo, tá? Não necessariamente é só seu, porque lembra que tá lá para trás, tá puxando para trás, mas são coisas que não foram bem compreendidas, não foram bem vistas, não foram aceitas. Para esse grupo tem muito aquela situação de eu não concordo com as coisas como elas foram, tem uma ideia de que há pessoas erradas, aqui tem como se tivessem vítimas e algozes aqui nessa situação, né? Do passado, com certeza é do passado. E aí, o que está acontecendo?
como tem uma energia presa lá no passado, a gente não consegue olhar para frente. Então, a minha cabeça chega a puxar para trás assim. Então, o que acontece? O nível de frustração que está sendo maturado para esse grupo aqui, ele está muito ligado a coisas que passaram lá no passado e que a própria pessoa, que não é antepassado não, tá? A própria pessoa não aceita. Não aceita. Então, a frustração aqui é um apego a situações do passado em que não tiveram aceitação. É algo tipo assim, aconteceu algo no passado, que envolve outras pessoas sim, e que até hoje a gente fala assim, eu não aceito, sabe? É essa frustração. É um apego muito alto aqui eu não sei se é uma situação, várias situações do passado, em que é como se literalmente ficou preso lá, a cabeça, entendeu? Porque a cabeça, vamos lá, os chakras superiores são chakras que a gente olha para frente, a gente projeta novas ideias, a gente materializa por meio da fala, né, por meio da expressão, aquilo que a gente deseja. Então a gente cria, né? Esses chakras aqui, eles estão voltados para onde? Para frente aqui, ó, né? Claro, todo chakra tem frente e trás, mas vocês entenderam, né? O equilíbrio dele nos leva para a expansão, né? Para frente. Quando a gente está olhando, quando a gente está preso, a nossa mente, a nossa fala, o nosso olhar está lá atrás, então o que acontece? Eu estou, tá extremamente amargo, eu estou maturando uma decepção e uma frustração do passado, porque eu não aceito as coisas como elas foram. E essa forma de se posicionar está ligado a uma percepção de que se foi vítima de alguma situação. Então, é um apego, aqui a gente está falando de apego, né? E de um apego à situação de vítima. Então, eu não consigo entender a situação, eu não me abro para ver com outros olhos, né? Aqui perde-se a força da expressão. Por quê? Porque se eu não olho para o passado, eu crio um futuro. Não é que eu não tenho que olhar para o passado, mas se eu não estou preso no passado, eu sou capaz de criar uma nova realidade. Se eu acredito que a minha vida, se eu acredito que lá eu não fui capaz de criar e aquilo já é a minha sentença, eu não consigo olhar para frente e ter força para criar algo novo. Então, se estiver havendo algum tipo de paralisação aqui, né, algo do tipo, parece que a minha vida não anda para frente, não é coincidência não. Isso aqui está ligado ao passado. Isso aqui está ligado claramente ao apego a um papel de que se foi vítima em alguma situação. E envolve uma ideia de injustiça e uma dificuldade que está acontecendo de olhar a situação sobre um outro ponto de vista e expandir a mente. Aí, nesse caso, sim, para quem se identificar exatamente com esse grupo, a ajuda realmente a forma de resolver isso é procurando outras pessoas que possam ajudar terapeuticamente, por meio da fala, por meio da expressão, a expandir o olhar. Uma ajuda terapêutica mesmo aqui, né? Buscar ajuda mesmo, de olhar e reconsiderar, né? Reescrever a história, ressignificar a história, certo? Agora, só para isso aqui vai acontecer um tratamento aqui de luz, né? Para as pessoas, se tiver alguém assistindo que se sente estar numa situação semelhante a essa, mas aqui a energia da Maria Heloísa, a gente vai colocar, a gente na equipe espiritual, né? Vai conduzir um tratamento agora, né? Para as pessoas que querem, imaginem ao redor da cabeça, aqui agora, toda a cabeça, que tem um círculo de luz dourada.
E esse círculo de luz dourada, né? Ele vem trazendo uma luz. Imagine dois sóis bem grandes brilhando nos dois olhos. Aí respira. Agora entra uma energia verde, na cor verde. É uma energia de cura, a energia da verdade. E o verde vai misturando com esse dourado. E vai trazendo uma paz. A gente vai respirando. E esse exercício, ele está recomendado para todas as pessoas que, vez ou outra, né, se virem presos em situações do passado, em coisas complicadas do passado, sabe? Situações não resolvidas, em que a gente acha que a gente foi injustiçado, que a gente acha que a gente é vítima. Então a gente trabalha para reverter isso, né? Conta com o apoio da espiritualidade, busca ajuda para ampliar, né? É muito importante que a gente tenha essa consciência de que é possível, é justo, é necessário, é amoroso, né? Que a gente saia dessas circunstâncias, porque a gente tem direito de olhar para frente e conseguir expandir, ver coisas novas, viver coisas, situações novas mesmo, mais felizes, mais alegres, né? Então, esse aqui para as pessoas que se identificarem. Aqui a gente está falando de um nível de frustração que é quase para as pessoas que enfrentam essas situações do passado, essa frustração, ela fica quase que crônica, sabe? É como se a pessoa, quem se identificar, vive nesse estado de decepção e olhando para o passado e eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Entendeu? Então é isso, está feito. Depois, Maria e Luísa, se você quiser me chamar para conversar, a gente conversa. Eu posso lhe auxiliar com algumas outras coisas, pessoalmente. Agora vamos migrar para o... Já passou aqui. 5, 6... Agora o grupo 6, que vai ser com Luza Mabel Sacramento de Araújo. Luza, vamos lá. Tá até calor aqui com esse sol todo. Vamos lá, 6, grupo 6. Ok. Aqui nos chakras, né? A cordinha, ela tá se ligando no segundo chakra, que é o chakra umbilical, chakras, alguns chamam de sacro, né? Esse chakra aqui, segundo. E ele tá ligado muito aqui à criatividade. Como é que é? A arte de criar o novo. Ou a arte, como que é? A arte de se reinventar. Ah, entendi. A reinvenção, né? Que a palavra-chave é reinvenção para esse grupo. E aí, o nível de frustração ou decepção, mais uma vez, não, aqui ele é individual e ele também é projetado. Ou seja, é como se as pessoas que se identificarem nesse grupo, elas se decepcionam consigo mesmas por não estarem conseguindo eventualmente trilhar um novo caminho ou dar vida a um novo projeto
ou mudar a situação que está posta, ok? Então, vai nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, a frustração individual, né? Ela também respinga nas outras pessoas. Então, pessoas que, ao ver, né, não estão progredindo ou não estão conseguindo recriar suas próprias realidades, digamos assim, ajudam a, como se fosse, amplificar esse sentimento de frustração e decepção, certo? E aí é como se tem uma coisa aqui acontecendo que é como se fosse assim, eu carrego comigo essa frustração, então eu tenho um nível de exigência comigo que barra, inclusive, né, inclusive a resposta é essa, o que barra esse próximo passo da criação, da ressignificação? Exigência, eles colocaram assim, em caixa alta, né? Mas isso, quanto mais se amplifica em mim, na própria pessoa, né? Mais eu identifico a mesma coisa no outro. Então, tem um processo aqui de espelhamento, digamos assim. Né? Uma palavra, o que está em mim está no outro, o que está em outro está em mim. Pronto. E aí, como reverter, né? Vamos para a parte da reversão aqui. Tá, e tem uma coisa, esse grupo aqui, ele é diferente do grupo que a gente falou lá do chakra plexo solar. A principal diferença é que lá as pessoas não sabem ainda bem o que elas vão criar, elas estão naquela fase justamente da expectativa, né, daquela outra coisa. Aqui não, esse grupo aqui, que é o grupo 6, as pessoas já sabem o que precisam fazer, elas já sabem. Então, a frustração e a decepção, elas vêm por não estar fazendo, entendeu? E por que não está fazendo? Nível de exigência, ponto. Então, como reverter isso? Para esses casos aqui, é preciso compreender que a energia da criação, ela é uma energia modular. O que significa isso? Ela vai ganhando força, ela como é o nome? Cíclica. Pronto. Cíclica. Aqui a gente está falando, no caso da luz, também sagrado feminino, da luz, de todas as mulheres, a gente está falando de uma concepção cíclica. Do sagrado masculino, que também é cíclico, de acordo com as estações do ano. Do sagrado feminino, que é cíclico com a alunação. Então, a gente é cíclico. Então, é como se a gente tivesse que compreender em qual ciclo da criação a gente está, para que a gente não cobre da gente mesmo um resultado. Por exemplo, eu quero que o fruto já esteja lá, dando fruto, mas ainda a gente está naquela fase em que a gente deu o passo de plantar a semente, entendeu? Então, aqui, eu sei o que é, mas eu me frustro porque eu acho que o nível de exigência não, mas eu tenho que plantar a melhor semente, eu tenho que ser o melhor solo, e tem que estar, sabe? Tem que estar tudo assim nos trinques, eles até fizeram barulhinho. Então, como a vida não é assim, a vida é cíclica, e tem um momento de plantar, um momento de regar, um momento de colher, sabe? E tem o dia em que a gente vai estar com mais energia, o dia que a gente vai ter que recolher. Então, assim, tem esses ciclos da vida aqui, que é natural, né? Então, como eu não compreendo o ciclo do vai e vem, né? Ou eu não quero aceitar, eles falaram assim, né? Que as coisas são assim, né? Tem o tempo de recolhê-los, agora é tempo de recolher, estão falando. Agora tá recolhidinho lá. E aí, eu tiro, quando eu compreendo que as coisas são cíclicas, eu retiro a exigência. E ao retirar a exigência, eu permito que a energia flua. Eles estão falando que isso vale para mim também.
nos meus processos de vida agora. Então, esse grupo é isso. Ele já sabe o que tem que fazer, tem um projeto em mente. Né? Vou dar um exemplo aqui, já que eu citei, a gente está falando da Lusa, o meu é o doutorado, por exemplo. Né? Então, eu me enquadro nesse grupo aqui. Eu me frustro, muitas vezes, porque eu queria que fosse linear. Pronto, a palavra é essa. Linear. Lusa, idem, né? Os processos lineares. Enquanto que as coisas são cíclicas. E que se a gente não entende o fluxo cíclico das coisas, e a gente mantém um nível de exigência querendo que ela seja linear, que as coisas não, tem que subir, 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 a gente se frustra. Ok? Pronto, aqui é simples, é só a gente entender que tudo na vida é um fluxo, que vai e vem, que a gente tem que estar disposto a fazer a nossa parte. Show de bola. Deu para compreender? Deu, né? Pronto. Muito obrigada, Lusa. Muito obrigada, equipe espiritual. Então, a gente vai para o último grupo, que é o grupo 7, que é o grupo com o Jorge Anderson Gomes Pereira. Aliás, grande incentivador da Rosa Dourada, sempre trazendo pessoas, né? Sempre expandindo o nosso conteúdo. Agradeço muito, agradecemos, eu vou ver aqui, agradecemos muito. Então, Jorge Anderson Gomes Pereira. Deixa eu beber um pouquinho de água. Agora a gente está no último grupo. Tem uma mensagem depois. A Sáxia falou que tá passando mesmo com o doutorado. Eu também. Pronto, eu me identifiquei inteirinha com o grupo 6. Vivo frustrado. Eu queria que fosse de um jeito, não é daquele jeito, gente. Mas vamos que vamos. Vamos lá, grupo 7. A âncora no grupo 7, ela tá para trás, tá, Jorge? E ele tá ligado, e é assim, entre dois chakras, tá? O chakra base e o chakra sacro aqui, o 2, umbilical. Ele tá ligado aqui. Só que, ai, minha costas tá até doendo aqui na base da coluna. Só que ele tá ligado pra trás. Toda vez que é do passado, vocês repararam que tem uma dor, né? Parece que puxa assim, né? Ele tá ligado pra trás. A cordinha. Então, isso aqui tá muito relacionado. Aí aqui já não é projetos do presente, igual a gente acabou de falar no último grupo. Aqui a gente tá falando de frustrações do passado. É como se a ideia aqui é como se tivesse um acumulado de coisas que ao longo da vida você gostaria que tivesse dado certo e que talvez não deram certo, porque não era talvez para ser da maneira como você achava. Então tem um apego aqui. Eu tô com a mão para trás aqui, é porque tá doendo aqui. Tem um apego a achar que aquelas coisas do passado são as coisas que deveriam estar certo. Mas o que tem que dar certo, digamos assim, que ele tá para frente. Sabe? A ideia de ele não tá não é que tá para frente, lá na frente, não, tá aqui no presente, né, para daqui em diante. Então, a frustração aqui, ela é como uma marca. É uma marca. É a ideia, e essa frustração é uma frustração que trouxe medo. Eu senti pela primeira vez que medo no cardíaco, que é algo do tipo assim, eu ainda estou apegado às coisas que não deram certo no passado, entendeu? E aí eu fico pensando que eu coloquei um esforço muito grande naquilo, que eu botei minha energia e aquilo não funcionou, né? Então, essa carga, é uma carga de frustração que ela precisa ser compreendida. A maneira mais, é muito simplório que eu vou falar aqui agora, é claro que
só isso não resolve, eles estão falando aqui. Mas uma maneira de pensar em relação a isso é que muitas coisas foram realmente livramentos. Era algo tipo assim, não era um caminho para dar certo, entendeu? Não era aquilo que tinha que dar certo. Por isso que elas não deram certo. Aí lembra da reguinha? Seja feita a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Pronto, foi feita a vontade de Deus. Falaram assim, foi feita a vontade de Deus. Então a gente desapega e agradece. Olha para trás e fala, olha, eu sei. E eles estão falando, inclusive, toda aquela experiência de vida que você tem, com as coisas que você queria que desse certo, não der, tudo isso é experiência, né? Que é a base para que dê certo daqui em diante as coisas, entendeu? Então tem esse aspecto, né? De eu abandono. Por quê? Se a gente não olha para trás, não deixa esse peso para trás, é como se a gente estivesse imputando a nós uma desconfiança, e isso pode vir a gerar um estado de... Como que é? Ciclo repetitivo, padrão repetitivo. A palavra é essa, padrão repetitivo. Então, se eu me apego muito ao que não deu certo no passado, é como se eu continuo alimentando, achando que vai dar errado para frente. Então, como que é? Quem muito olha para o abismo olha de volta. Então, o maior trabalho aqui agora é um trabalho de libertar o passado. Libertar os apegos do passado. Libertar as ideias pré-concebidas do que deveria dar certo, que não deveria dar certo. Pelo contrário, olhar para o passado com uma leveza, de uma gratidão, de como as coisas foram como elas tinham que ser. E elas foram perfeitas dessa maneira. Era assim que tinha que ser. Esse assunto, ele vai render, para você, Jorge, para as demais pessoas, vai render muito. Não parece, vai render muito, mas isso daqui que eles estão passando é um conselho inicial, digamos assim. Quem se reconhecer nesse grupo, por onde começa? Por aqui. Para quem gosta de Ho'oponopono, pode adotar a prática do Ho'oponopono para o seu próprio passado. Então, perdoar o próprio passado, se libertar do próprio passado. Entendeu? É um trabalho de ressignificação do passado. Então, esse conselho da live de hoje, ele não resolve a questão como um todo. Por quê? Por que não? Eu já vou dizer. Porque aí você vai ter casos particulares do passado que você vai ter que ressignificar de forma individual. E para cada um deles, né, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas para abrir essa energia, digamos assim, né, para sair a energia do passado, né, para sair, tem uma dor na base da coluna aqui. Para desfazer esse nozinho aqui que tá aqui, a primeira coisa é, eu me liberto do meu passado. Eu aceito que ele foi perfeito como ele foi. Ele foi como ele tinha que ser. Ok? Então, vamos lá. É isso, é um início. Assim, é um novo processo, assim. Ok, esse é o grupo 7. Amanda, parece que eu tô em terapia particular contigo, com a espiritualidade, né? Eles falaram que a gente ia se identificar com vários grupos, né? Agora tem uma mensagem final aqui, que é uma mensagem geral mesmo. Tá, ela é geral aqui. Vamos ver como é que é. Deixa eu beber água. Esse aqui vale para toda a egrégora que está assistindo agora, que colocou o nome e que vai ver no YouTube depois, né? Deixa eu compreender como é que é. Eles falaram assim, que não é segredo que há algumas semanas eles vêm colocando essa analogia da âncora, né? Da âncora como nós sendo a própria âncora, nós somos, né, essa âncora. E eles falam aqui também do slogan deles, né, que a gente usa aqui na Rosa Dourada, que é a nossa fé está ancorada no coração. E grande parte da nossa frustração, eles querem dizer aqui, que advém de um processo de não reconhecimento da própria luz,
ou de um processo em que a gente autossabota a nossa própria experiência. Então, de um modo geral, a gente atribui a nossa experiência de vida a um ser, vamos dizer, como se alguém, uma energia fora de nós, manipulasse, né, as nossas existências, digamos assim. A gente olha para esse ponto, a gente vai compreender isso como um Deus. Não que a força do universo, a força de Deus, não seja uma força primordial, preponderante, onipresente, onisciente, não é sobre isso. Mas eles querem deixar uma mensagem aqui. Pessoas que vivem com coragem de ser quem elas são e de exercitar aquilo que está no coração delas, vivem apartadas, a palavra foi essa, apartadas da frustração. Pessoas que são muito frustradas ou que se frustram muito fácil, elas estão terceirizando a responsabilidade da própria vida. Então é como se eu não identifico, eu não valorizo, não é que nem identifica, muita gente não valoriza em si a capacidade de ser um ser brilhante, exitoso, próspero, né? Esse ser que é capaz de criar, é capaz de criar e de não criar, que tá tudo bem, né? Esse ser que tem que vive pela alegria de se viver, que é feliz com os próprios tombos, que sabe que a vida ela é uma construção diária. Então, quem vive essa verdade não se abala, não se frustra. Por quê? Porque compreende a própria força do ser. E eles não podiam deixar de fora essa mensagem. Então, isso perpassa qualquer coisa que tenha sido falado hoje. Isso é muito maior e mais poderoso. É a energia de vibração do ancoramento da própria essência, da fé em Deus, né? A fé está ancorada no coração. Então, esse estado é um estado luminoso. E é um estado ao qual eles convidam todas as pessoas a conhecerem, a vivenciarem essa expansão. Todo o trabalho da Rosa Dourada, que é conduzido pela espiritualidade, tem esse único e exclusivo objetivo: levar a esse lugar de conexão com a própria essência. Então, essa é a mensagem final que eles queriam passar. Ok, eu agradeço a equipe espiritual, agradeço a todos os mentores que organizaram, os meus e os de vocês. Hoje estamos num dia com muita energia, né? Maternal também, Nossa Senhora Aparecida. Então tem toda uma energia do raio branco hoje sobre nós, do manto azul, né? Eles falaram aqui. Então eu agradeço imensamente a todos que acompanharam a live, todos que vão assistir depois, todo o carinho. Estou à disposição para conversar com todas as pessoas, quem quiser conversar depois, viu? Muito, 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 muito obrigada. Uma excelente semana. Próxima semana a gente vai ter uma excepcionalidade. A live vai ocorrer mais cedo. Ficará gravada como todas as outras, né? Mas como na próxima semana a gente tem a primeira roda de cura da Rosa Dourada na Inspire Cristais, que fica aqui em Itabuna, né? E vai ser no horário das 19 horas. A espiritualidade, eu combinei com eles, né? A gente organizou que a live ocorrerá às 16 horas, ok? Vai ser tudo igual. Na quarta-feira eu vou colocar o card, aí coloco o nomezinho lá, só que não vai começar às 19, vai começar às 16. E eu aguardo, né? Quem for de Itabuna região, lá na Inspire Cristais, pra gente fazer um acesso coletivo aí.
Não, acesso individual de registros acásticos, mas conduzido por meio de meditação. Era isso. Tchau, gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.